O silêncio naquele escritório era de cortar a respiração. Laura Menezes sentia as pernas bambearem enquanto olhava para Gabriel Valença, seu chefe, o CEO mais temido de São Paulo, segurando nas mãos um documento que ela jamais imaginou que alguém veria. Sua lista, aquela lista secreta. 15 desejos proibidos que ela guardava como seu maior segredo. Beijar um desconhecido em um bar. A voz dele era grave, controlada. Fazer amor em um lugar proibido. Dizer não para minha mãe. O coração de Laura batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Ia ser demitida, humilhada, destruída. Mas então Gabriel ergueu aqueles olhos penetrantes e disse algo que mudaria tudo. Eu vou te ajudar a realizar cada item desta lista, Laura. Cada um deles. Me conta nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo e se está gostando, deixa aquele like que ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias assim. E entra na nossa comunidade no WhatsApp. O link está fixado aqui nos comentários. Mas antes de entender essa proposta impossível, você precisa saber como tudo começou. 3 semanas antes daquele momento no escritório, a vida de Laura Menezes era uma prisão invisível. Todos os dias, o despertador tocava às 6 da manhã. Laura abria os olhos no mesmo quarto de sempre. Aquele quarto de menina que sua mãe insistia em manter intacto, com cortinas floridas e móveis antigos que cheiravam a naftalina e passado. Aos 26 anos, ela ainda morava com a mãe. Não por escolha, mas por uma corrente invisível chamada culpa. Vera Menezes era uma mulher de 52 anos que carregava o luto do marido como quem carrega uma bandeira. Viúva há 8 anos, ela transformou a dor em controle. E Laura era a única coisa que ainda podia controlar. Filha, seu café está esfriando. A voz de Vera ecoava pelo corredor todas as manhãs, pontual como um relógio. Laura descia as escadas da mansão em Higienópolis. Aquela casa grande demais para 2 pessoas, cheia de retratos de um tempo em que os Menezes ainda eram alguém na sociedade paulistana. Vera estava sempre impecável à mesa. Cabelos presos, maquiagem leve, postura ereta. Uma ex-socialite que se recusava a aceitar que o mundo havia mudado, que o dinheiro havia acabado, que o sobrenome já não abria as mesmas portas. Rodrigo ligou ontem, Vera dizia, espalhando geleia no pão. Ele quer marcar um jantar com você. Um homem educado, de família, futuro deputado. Você podia ao menos demonstrar interesse, Laura. Rodrigo Castilho, o pretendente escolhido. Um homem de 40 anos, bem-sucedido, entediante, que olhava para Laura como quem avalia um investimento. Mãe, eu já disse que não quero... Não querer? Vera erguia a sobrancelha com aquela expressão que Laura conhecia tão bem. Você acha que tem escolha? Depois de tudo que fiz por você, criei você sozinha, Laura. Sozinha. Abri mão da minha vida para que você tivesse oportunidades. E é assim que me retribui? Com ingratidão? E lá vinha. A culpa. A dívida eterna, que Laura jamais conseguiria pagar. Então ela abaixava a cabeça, terminava o café em silêncio e saía para trabalhar, levando no peito aquele peso familiar. Aquela sensação de estar vivendo uma vida que não era sua. O trajeto até a Valentech levava 40 minutos de metrô. Laura gostava desse tempo sozinha, fones de ouvido isolando o mundo, olhando pela janela as paisagens de São Paulo passarem como um filme sem som. A Valentech ficava em um prédio espelhado na Avenida Faria Lima. Uma empresa de tecnologia que cresceu rápido demais, comandada por um homem que todos temiam, Gabriel Valença. Laura era assistente executiva há 3 anos. Organizada, discreta, invisível. Exatamente como sua mãe sempre ensinou que uma moça de família deveria ser. Mas por dentro... por dentro Laura era outra pessoa.
À noite, quando Vera finalmente dormia, Laura trancava a porta do quarto, abria o notebook velho e escrevia. Escrevia desejos, fantasias, sonhos que jamais teria coragem de viver. Foi Bianca quem deu a ideia. Bianca Torres, 27 anos, colega de trabalho e a única amiga de verdade que Laura tinha. Engraçada, desbocada, livre de um jeito que Laura invejava com admiração. Maná, você precisa viver, Bianca dizia, jogada na cadeira ao lado da mesa de Laura durante o intervalo do almoço. Tipo, viver de verdade. Sabe o que você devia fazer? Uma lista de tudo que você quer fazer antes de virar pó. Uma lista? Laura ria sem graça. Isso, tipo, sei lá, beijar um desconhecido, fazer sexo num lugar louco, mandar sua mãe a merda, essas coisas. Laura ficou vermelha só de imaginar. Bianca, eu não posso. Claro que pode. Olha, você não precisa fazer nada. Só escreve, coloca no papel. Às vezes a gente precisa ver nossos desejos escritos para perceber que eles são reais. E foi isso que Laura fez. Naquela noite, sozinha no quarto, ela criou um documento no computador, um arquivo simples, sem nome chamativo, e começou a digitar. Lista de desejos proibidos. 1. Beijar um desconhecido em um bar. 2. Fazer amor em um lugar proibido. 3. Dizer não para minha mãe sem sentir culpa. 4. Ser desejada sem precisar pedir permissão. 5. Dançar sozinha na chuva. 6. Gritar o que eu sinto sem medo de julgamento. 15 itens. 15 desejos que ela guardava trancados no peito como segredos sujos. Escrever aquilo foi libertador e assustador ao mesmo tempo. Laura sentia o coração acelerar a cada frase. Era como se estivesse traindo tudo que sempre foi, ou finalmente conhecendo quem sempre quis ser. E então havia Gabriel. Gabriel Valença era um enigma envolto em terno italiano. 35 anos, CEO da Valentech, divorciado, temido por todos no escritório. Diziam que ele era frio, arrogante, impiedoso nos negócios, que havia construído aquele império sob controle absoluto e zero tolerância a erros. Laura o via todos os dias. Ele passava pelo corredor com aquela presença magnética, o passo firme, o olhar distante. Nunca sorria. Raramente falava com os funcionários além do estritamente necessário, mas havia algo nele. Algo no jeito que ele segurava uma caneta. Na forma como os músculos do maxilar se tensionavam quando ele estava concentrado. No raro momento em que ele afrouxava a gravata no final do dia e Laura conseguia ver um pedacinho de pele no pescoço dele. Ela se odiava por isso. Por sentir aquele calor subir pelo corpo quando estava perto dele, por imaginar coisas que uma moça de família jamais deveria imaginar. Certa vez, no elevador, só os dois, ele olhou para ela. Foi rápido, talvez 3 segundos. Mas Laura sentiu como se aqueles olhos castanhos tivessem visto através dela, lido cada segredo, cada desejo escondido. Você está bem? Ele perguntou, a voz grave ecoando no espaço pequeno. Sim, senhor. Laura gaguejou, apertando a pasta contra o peito. Ele continuou olhando. Havia algo ali, algo que ela não conseguia decifrar. Curiosidade, interesse, ou só estava imaginando coisas. As portas do elevador se abriram. Gabriel saiu sem dizer mais nada, deixando Laura sozinha com o coração disparado e as pernas fracas. Você é patética, ela sussurrou para si mesma. Mas à noite, quando abriu o documento secreto, acrescentou um item novo na lista: ser tocada por alguém que me deseja de verdade. E sem perceber, por um segundo, imaginou as mãos de Gabriel. Laura balançou a cabeça, afastando o pensamento. Aquilo era loucura, perigoso, impossível. Gabriel Valença era intocável. E ela era ninguém. Mas o destino tem um senso de humor cruel. Numa sexta-feira chuvosa, Laura estava atrasada.
Vera havia brigado com ela de manhã por causa do jantar com Rodrigo, que ela continuava recusando. A discussão se estendeu e Laura perdeu o metrô habitual. Chegou ao escritório correndo, molhada, desesperada. Tinha uma apresentação importante para preparar. Precisava imprimir documentos, organizar a sala de reuniões. Ligou o computador da empresa apressada, abriu vários arquivos ao mesmo tempo. E então cometeu o erro. Precisava salvar uns documentos pessoais no pendrive, mas na pressa, na confusão, no desespero, salvou o arquivo errado no lugar errado. A lista de desejos proibidos foi parar no servidor compartilhado da empresa. Laura nem percebeu. Passou o dia inteiro trabalhando, preparando relatórios, servindo café nas reuniões, sendo a funcionária invisível e eficiente de sempre. Quando chegou em casa naquela noite, exausta, só queria dormir. Não fazia ideia da bomba relógio que havia deixado ticando no sistema da Valent Tech. Não sabia que naquele exato momento o setor de TI estava fazendo uma auditoria de segurança, verificando arquivos pessoais salvos indevidamente no servidor da empresa, e que um desses arquivos seria encaminhado diretamente para a mesa do CEO. Gabriel Valença estava em seu escritório no último andar, revisando contratos quando o e-mail chegou. Arquivo pessoal encontrado no servidor. Funcionária Laura Menezes, violação protocolo 3.4. Ele ia simplesmente mandar deletar. Era procedimento padrão. Mas algo o fez pausar. Laura Menezes. Assistente quieta, de olhos baixos, que sempre ficava vermelha quando ele falava com ela. Por pura curiosidade, ou talvez por algo que ele não queria admitir. Gabriel clicou no arquivo e começou a ler. Lista de desejos proibidos. O título já o pegou de surpresa. Mas foi ao ler cada item que algo dentro dele despertou. Beijar um desconhecido em um bar. Fazer amor em um lugar proibido. Dizer não para minha mãe sem sentir culpa. Ser desejada sem precisar pedir permissão. Cada palavra era uma janela para uma alma que ele jamais imaginou existir naquela mulher recatada. Laura não era quem ela fingia ser. Havia fogo ali, desejo, uma mulher presa, gritando para sair. Gabriel se pegou lendo de novo, e de novo. Algo mudou nele naquele momento. Talvez reconhecesse naquelas palavras a própria prisão que ele vivia, a vida de aparências, o casamento fracassado, o império construído sobre solidão. Ou talvez fosse apenas que, pela primeira vez em anos, ele sentiu algo além de vazio. Ele olhou pela janela do escritório para São Paulo, iluminada lá embaixo, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não ia deletar aquele arquivo, não ia fingir que nunca leu. Ia fazer algo completamente insano. Ia ajudar Laura Menezes a cumprir cada item daquela lista. E na segunda-feira de manhã, ele faria a proposta que a deixaria sem chão. Segunda-feira chegou como um tiro. Laura acordou com aquela sensação estranha no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas balançou a cabeça, afastando o pressentimento. Era só ansiedade. Sempre foi ansiosa demais. O café da manhã com Vera foi tenso como sempre. Rodrigo confirmou o jantar para quarta-feira. A mãe anunciou sem olhar para a filha. Reservei uma mesa no Fazano. Você vai usar o vestido azul que eu comprei. Mãe, eu já disse, não me venha com essa rebeldia adolescente, Laura. Vera cortou, a voz afiada. Você tem 26 anos e nenhuma proposta de casamento. Nenhuma. Acha que os homens vão ficar esperando para sempre? Rodrigo é uma bênção. Um homem de bem, com futuro. Laura apertou os lábios. Queria gritar. Queria dizer que não amava Rodrigo, que mal o conhecia, que a ideia de casar com ele só para agradar a mãe a fazia sentir náusea. Mas as palavras morreram na garganta, como sempre. Ela pegou a bolsa e saiu, ouvindo Vera gritar algo sobre ingratidão. No metrô, Laura encostou a cabeça no vidro frio e fechou os olhos.
Por quanto tempo ainda ia viver assim? Presa, controlada, sufocada. A resposta veio mais rápido do que ela imaginava. Ao chegar na Valent Tech, a recepcionista olhou para ela de um jeito estranho. Bom dia, Laura. O Sr. Valença pediu para você subir assim que chegasse. O coração de Laura falhou uma batida. Gabriel nunca a chamava diretamente. Qualquer coisa que ele precisasse, mandava por e-mail ou pedia para outro gerente repassar. Ele disse o motivo? A recepcionista balançou a cabeça, com um olhar de pena que fez o estômago de Laura revirar. Ela entrou no elevador com as pernas bambas. Cada andar que subia parecia uma eternidade. O que seria? Algum erro no trabalho? Ia ser demitida? Não podia ser demitida. Precisava daquele emprego. Era a única coisa que ainda era dela, longe do controle da mãe. As portas do elevador se abriram no último andar. O escritório de Gabriel Valença ocupava todo o espaço. Vidros do chão ao teto com vista para a cidade, mobília minimalista em tons de cinza e preto, uma mesa enorme onde ele reinava como um imperador moderno. A secretária dele acenou para Laura entrar. Pode ir, ele está esperando. Laura respirou fundo, ajeitou a blusa e bateu na porta. Entre. A voz grave dele ecoou. Ela empurrou a porta e entrou. Gabriel estava de pé, de costas para ela, olhando para a cidade lá embaixo. As mãos nos bolsos da calça social, os ombros largos tensos sob o terno impecável. Sente-se, Laura. Ela obedeceu, as pernas tremendo. Sentou na cadeira de frente para a mesa dele, as mãos suadas apertando a bolsa no colo. Gabriel se virou lentamente, e foi então que ela viu. Ele segurava um papel, várias folhas, na verdade, impressas. E mesmo de longe, Laura reconheceu a formatação, as palavras. O sangue congelou nas veias dela. Não podia ser. Você sabe o que é isto? Gabriel perguntou, a voz calma, controlada. Mas havia algo nos olhos dele, algo intenso, perigoso. Laura não conseguia falar. A garganta estava fechada. O mundo girava. Ele se aproximou, cada passo ecoando no silêncio do escritório. Parou na frente dela, tão perto que ela conseguia sentir o cheiro da colônia cara que ele usava. Algo amadeirado, masculino, perturbador. Gabriel colocou as folhas na mesa, na frente dela. Lista de desejos proibidos. Laura sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Queria morrer, sumir, deixar de existir. Eu posso explicar? A voz dela saiu num sussurro quebrado. Pode. Gabriel inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse um quebra-cabeça. Então me explica, Laura. Me explica por que uma mulher inteligente como você salvou um documento pessoal, extremamente pessoal, no servidor da empresa. Foi um erro estúpido, desesperado, fruto da pressa e da confusão. Mas como explicar isso sem parecer ainda mais patética? Foi sem querer. Ela murmurou, a vergonha queimando o rosto. Eu estava com pressa. Salvei no lugar errado. Eu nem percebi. Por favor, Sr. Valença, Gabriel. Ela piscou, confusa. Me chama de Gabriel, ele disse, a voz mais baixa agora, quase íntima. Laura ergueu os olhos, finalmente o encarando, e o que viu ali a deixou sem ar. Não era raiva, não era nojo, não era o que ela esperava. Era interesse, curiosidade e algo mais escuro, mais profundo, que ela não conseguia nomear. Gabriel puxou a cadeira ao lado dela e sentou, tão perto que os joelhos deles quase se tocavam. Eu li, ele admitiu, sem desviar o olhar. Li cada palavra, cada desejo. Laura queria desaparecer, queria que a terra se abrisse e a engolisse, mas Gabriel continuou, a voz firme. E sabe o que eu vi? Uma mulher corajosa o suficiente para admitir o que quer. Uma mulher que tem fogo dentro dela, mas vive apagada.
Ele pegou a lista, os olhos percorrendo as palavras. Beijar um desconhecido em um bar, leu em voz alta, devagar. Fazer amor em um lugar proibido, dizer não para minha mãe sem sentir culpa. Cada frase na boca dele soava diferente, mais real, mais possível. Por que você escreveu isso, Laura? Ela engoliu seco, tentando encontrar palavras. Porque eu queria sentir que ainda tinha escolha. A voz saiu trêmula, honesta, que minha vida não era só obedecer, agradar, me anular. Gabriel assentiu lentamente, como se entendesse mais do que ela imaginava. E você já cumpriu algum desses desejos? Laura balançou a cabeça envergonhada. Nenhum? Nenhum. Silêncio. Gabriel se levantou, caminhou até a janela. Ficou ali, de costas para ela por longos segundos. Laura esperava a demissão, o sermão, a humilhação final, mas quando ele falou, foi algo que ela jamais esperaria ouvir. Eu vou te ajudar. Ela piscou, confusa. O quê? Gabriel se virou e havia uma determinação nos olhos dele que a assustou e atraiu ao mesmo tempo. Eu vou te ajudar a realizar cada item desta lista. Ele repetiu calmamente. Cada um deles. Laura se levantou, tonta. Isso é algum tipo de piada? Eu não faço piadas, Laura. Mas por quê? Por que o senhor faria isso? Gabriel deu um passo em direção a ela, depois outro. Até estar perto demais, invadindo o espaço dela, fazendo o ar faltar. Porque eu reconheço uma prisão quando vejo uma. Ele disse, a voz baixa, rouca. Eu vivi numa por anos, um casamento falido, uma vida de aparências, e eu sei como é acordar todo dia sentindo que você não pertence à própria vida. Os olhos dele desceram para os lábios dela, rápido, antes de voltarem a encontrar o olhar dela. E porque, quando eu li essa lista, pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo além de vazio. O coração de Laura batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Mas tem uma condição, Gabriel continuou. Qual? Você precisa confiar em mim, completamente. Cada desejo vai ser cumprido no meu tempo, do meu jeito. Você pode parar quando quiser, mas enquanto aceitar, você me obedece. A palavra obedecer deveria ter soado como mais uma prisão, mas na boca dele soou como libertação. E ninguém pode saber, ele acrescentou, isso fica entre nós, só nós. Laura deveria ter dito não, deveria ter pegado a lista, rasgado e saído dali correndo, mas havia algo naqueles olhos dele, uma promessa, uma possibilidade, uma chance de finalmente viver. Eu aceito, ela sussurrou. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou os lábios de Gabriel. Ótimo. Ele voltou para a mesa, guardou a lista numa gaveta trancada. O primeiro item vai ser cumprido sexta-feira à noite. Eu vou te buscar às 9. Vista algo que você nunca teria coragem de usar na frente da sua mãe. Laura assentiu, ainda em choque. Pode ir. Ele dispensou, voltando a ser o CEO frio de sempre. E Laura? Ela parou na porta, olhou para trás. Os olhos dele queimavam. Prepare-se, porque depois de sexta você não vai mais ser a mesma. Laura saiu do escritório com as pernas fracas, o coração acelerado e a certeza absoluta de que havia acabado de fazer um pacto com o diabo. Mas pela primeira vez na vida, ela estava animada para pecar. Bianca estava na copa quando Laura chegou, ainda tonta. Mana, que cara é essa? Parece que viu um fantasma. Laura sentou, as mãos tremendo. Bianca, eu fiz uma besteira. Que tipo de besteira? E então Laura contou tudo. A lista, o erro, Gabriel, a proposta. Bianca ficou boquiaberta. Espera, o CEO gostoso leu sua lista de desejos proibidos e agora quer te ajudar a cumprir cada um deles? É, Laura, isso é perigoso. Eu sei. Tipo, muito perigoso. Ele é seu chefe. Você pode ser demitida, processada, destruída.
Eu sei. Laura enterrou o rosto nas mãos. Mas eu já aceitei. Bianca ficou em silêncio por um momento. Depois, puxou a mão da amiga. Então você vai precisar de ajuda. Ela disse com um sorriso malicioso. E adivinha, você tem a melhor consultora de libertação feminina bem aqui. Laura riu, mesmo com os olhos marejados. Isso vai dar muito errado, não vai? Provavelmente, Bianca confirmou, mas vai ser glorioso. E pela primeira vez em 26 anos, Laura sentiu que estava prestes a viver de verdade. Mesmo que isso significasse queimar tudo o que conhecia até virar cinzas. Os dias até sexta-feira passaram como uma tortura deliciosa. Laura mal conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via Gabriel. Aquele olhar intenso, a voz grave dizendo, você não vai mais ser a mesma. O que exatamente ele tinha planejado? O primeiro item da lista era beijar um desconhecido em um bar. Mas como isso funcionaria? Ele ia assistir? Ia participar? A cabeça dela girava com possibilidades que a deixavam vermelha só de pensar. Na quarta-feira, Vera arrastou Laura para o jantar com Rodrigo Castilho. O restaurante era caro, cheio de gente importante. Rodrigo usava um terno azul marinho e sorria com aquele jeito político, calculado, falso. Laura está cada dia mais bonita, não é, Vera? Ele disse, cortando o bife com precisão cirúrgica. Quando ela se arrumar direito, fica uma moça apresentável. Vera respondeu, como se a filha não estivesse ali. Laura empurrava a comida no prato, a mente longe dali. Pensava em Gabriel, no que ia acontecer em 2 dias. Laura, Laura! A voz de Rodrigo a trouxe de volta. Eu perguntei se você gostaria de me acompanhar no evento beneficente do partido mês que vem. Ela olhou para ele. Um homem educado, estável, seguro, exatamente o tipo que a mãe sempre quis para ela, e completamente errado. Eu preciso ver minha agenda, ela murmurou. Vera chutou a perna dela por debaixo da mesa. Claro que ela vai. A mãe respondeu por ela, sorrindo para Rodrigo. Minha filha adora eventos sociais. Laura apertou o guardanapo no colo, a raiva fervendo por dentro. Dizer não para minha mãe sem sentir culpa. A frase da lista ecoou na cabeça dela. Em breve. Em breve ela teria coragem. Sexta-feira chegou como uma explosão. Laura saiu do trabalho mais cedo, inventou uma desculpa qualquer para a mãe sobre um happy hour com colegas e foi direto para o apartamento de Bianca. Certo, soldada? Bianca abriu um armário cheio de roupas. Missão Libertação começa agora. Ele disse para você usar algo que jamais usaria na frente da sua mãe, certo? Certo. Então a gente vai fazer você ficar gostosa. 2 horas depois, Laura mal se reconhecia no espelho. O vestido preto era justo, curto, decotado, nada vulgar, mas definitivamente ousado. Os cabelos estavam soltos, ondulados, caindo pelos ombros. A maquiagem era mais marcada, olhos esfumados, batom vermelho. Bianca, eu não sei. Laura puxava a barra do vestido, nervosa. Confia em mim. A amiga segurou os ombros dela. Você está perfeita e, mais importante, você está viva. Olha seus olhos, mana. Tem brilho aí. Pela primeira vez em anos. Laura olhou para o próprio reflexo. Bianca tinha razão. Havia algo diferente. Uma fagulha, uma promessa. O celular tocou. Mensagem de Gabriel. Estou esperando na frente do prédio. Desce. O coração de Laura disparou. É agora! Ela sussurrou. Bianca abraçou a amiga. Vai lá, vive. Mas qualquer coisa estranha, você me liga, combinado? Combinado. Laura desceu tremendo. Ao sair do prédio, viu um carro preto estacionado. Vidros escuros, imponente. A porta traseira se abriu. E lá estava ele, Gabriel Valença, mas diferente, sem terno. Usava uma camisa preta com as mangas dobradas até os cotovelos, calça jeans escura, o cabelo um pouco bagunçado, mais jovem, mais perigoso. Os olhos dele percorreram Laura de cima a baixo, devagar, demorando. Entre! A voz saiu rouca. Ela obedeceu, deslizando para o banco de couro.
Gabriel bateu a porta. O motorista arrancou sem perguntar para onde. Silêncio. Gabriel não tirava os olhos dela. Laura sentia a pele queimar sob aquele olhar. Você está linda, ele disse finalmente. Incomodamente linda. Ela não sabia o que responder. Onde a gente vai? Um bar em Pinheiros. Discreto, frequentado por pessoas que sabem guardar segredos. O carro cortava a cidade. Laura olhava pela janela tentando acalmar o coração. Nervosa? Gabriel perguntou. Apavorada? Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Bom, medo é sinal de que você está viva. Chegaram a um bar elegante, escondido em uma rua lateral. Luzes baixas, música jazz ao fundo, clima íntimo. Gabriel a guiou para dentro, a mão firme nas costas dela. Laura sentia o calor daquele toque atravessar o tecido fino do vestido. Eles se sentaram em uma mesa nos fundos. Bebe o quê? Gabriel perguntou. Eu não sei. Vinho. Ele pediu uma garrafa cara para o garçom. Quando ficaram sozinhos, Gabriel se inclinou para a frente. Lembra do primeiro item da sua lista? Como se ela pudesse esquecer. Beijar um desconhecido em um bar. Exatamente. Os olhos dele brilhavam. Então é isso que você vai fazer hoje. O estômago de Laura revirou. Como funciona? Gabriel apontou com a cabeça para o bar. Vê aquele homem ali, de camisa cinza, bonito, bem vestido, sozinho. Laura olhou. Realmente um homem atraente, talvez uns 30 e poucos anos, bebendo uísque. Você vai até lá, Gabriel instruiu calmamente. Vai conversar com ele, sorrir, flertar, e quando sentir vontade, vai beijá-lo. O coração de Laura quase saltou pela boca. Eu não consigo. Consegue. Você só precisa de coragem. E eu vou estar aqui, te observando. Você está segura. Ele serviu vinho para ela. Laura bebeu rápido, sentindo o líquido queimar a garganta. E se eu não conseguir? Então a gente para por aqui. A escolha sempre é sua, Laura. Mas ela não queria parar. Não agora. Respirou fundo, levantou e caminhou até o bar. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. O homem de camisa cinza levantou os olhos quando ela se aproximou. Oi, Laura disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Posso sentar aqui? Ele sorriu. Claro, à vontade. Eles conversaram sobre coisas banais. Trabalho, cidade, música. O homem era simpático, engraçado até. Mas Laura não conseguia se concentrar. Sentia os olhos de Gabriel nas costas dela, queimando, observando cada movimento. O homem se inclinou mais perto. Você é muito bonita, sabia? Era a deixa. Laura fechou os olhos, juntou coragem e começou a se aproximar. E então uma mão firme segurou o braço dela. Desculpa, ela está comigo, Gabriel. Laura virou, chocada. O CEO estava ali, o maxilar tenso, os olhos escuros fixos no outro homem. Ei, cara, a gente só estava conversando. O homem levantou as mãos, defensivo. E agora acabou a conversa. Gabriel puxou Laura para perto dele, possessivo. Ela estava confusa, tonta. O que estava acontecendo? Gabriel a arrastou para fora do bar, para o beco lateral. A respiração dele estava acelerada, o corpo tenso. O que foi isso? Laura perguntou sem entender. Você disse para eu? Eu sei o que eu disse. Ele a encurralou contra a parede, as mãos de cada lado da cabeça dela. Mas eu não consegui ver você perto dele, prestes a beijar outro homem. Eu não consegui. Os olhos dele estavam selvagens, perigosos, cheios de algo que Laura reconheceu como desejo puro. Mas o acordo era... Esquece o acordo. Gabriel sussurrou, o rosto a centímetros do dela. Esquece tudo. E então ele a beijou. Foi como uma explosão. Os lábios dele tomaram os dela com fome, com urgência, com uma intensidade que tirou todo o ar dos pulmões de Laura. Ela deveria ter empurrado, deveria ter reclamado. Mas em vez disso, se entregou.
Agarrou a camisa dele, puxou-o para mais perto, abriu a boca e o deixou entrar. O beijo era tudo, desesperado, molhado, profundo. As mãos de Gabriel desceram para a cintura dela, apertando, puxando ela contra o corpo dele. Laura sentia o mundo girar. Nunca tinha sido beijada assim, com tanta vontade, com tanto... tudo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Gabriel encostou a testa na dela, os olhos fechados. O desconhecido sempre fui eu, ele sussurrou, desde o começo. Sempre fui eu. Laura tremia inteira, as pernas fracas, o coração disparado. Gabriel, eu sei. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Isso é loucura, é perigoso, pode nos destruir. Então por quê? Ele olhou fundo nos olhos dela. Porque pela primeira vez em 10 anos eu me sinto vivo. Voltaram para o carro em silêncio. Mas agora era um silêncio diferente, carregado, cheio de promessas não ditas. Gabriel pediu para o motorista levá-la para casa. No caminho, ele segurou a mão dela, um gesto simples, mas que significava tudo. Semana que vem, ele disse, a gente cumpre o segundo item. Laura olhou para ele, curiosa e assustada. Qual é? Um sorriso perigoso tocou os lábios dele. Fazer amor em um lugar proibido. O ar sumiu dos pulmões dela. Quando o carro parou na frente da casa de Vera, Gabriel puxou Laura para mais um beijo. Esse, mais suave. Mais promessa do que urgência. Boa noite, Laura. Boa noite. Ela saiu do carro flutuando. Mas antes de entrar em casa, olhou para trás. Gabriel estava observando pela janela, aquele olhar intenso fixo nela, e Laura soube, com absoluta certeza, que havia cruzado uma linha que jamais poderia voltar. Mas pela primeira vez, não queria voltar. E você... O que achou até agora? Está torcendo para Laura se libertar de vez? Deixa aquele like no vídeo, que isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias assim. E me conta nos comentários, você já teve coragem de fazer algo que todos diziam que era loucura? Porque o que vem pela frente vai ser ainda mais intenso. Laura não dormiu naquela noite. Ficou deitada no escuro, os dedos tocando os próprios lábios, ainda sentindo o gosto de Gabriel. O beijo dele, a intensidade, a forma como ele a segurou contra aquela parede, como se ela fosse a única coisa real no mundo. Pela janela do quarto, via a lua cheia no céu de São Paulo. E pela primeira vez na vida, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mesmo que esse lugar fosse perigoso, mesmo que esse lugar pudesse destruí-la, o final de semana foi uma tortura de espera. Vera percebeu que algo estava diferente. Você está estranha, a mãe comentou no sábado durante o almoço, estudando a filha com aqueles olhos afiados. Tem um brilho esquisito no olhar. Não andou fazendo nada que não deve, né? Laura quase engasgou com a água. Claro que não, mãe. Porque Rodrigo me ligou dizendo que você estava distante no jantar. Vera continuou, a voz cheia de acusação. Ele é um homem importante, Laura. Não pode desperdiçar uma oportunidade dessas. A raiva subiu pela garganta de Laura. Aquela raiva antiga, guardada, fermentada em anos de silêncio. E se eu não quiser casar com ele? Vera largou o garfo, os olhos arregalados. O quê? E se eu não quiser casar com Rodrigo? Laura repetiu, mais firme. E se eu quiser escolher minha própria vida? O silêncio que se seguiu foi gelado. Vera se levantou devagar, a expressão endurecida. Depois de tudo que fiz por você, a voz tremia de indignação. Criei você sozinha, Laura, sozinha. Seu pai morreu e me deixou sem nada, nada. E eu lutei, me sacrifiquei, abri mão da minha vida para que você tivesse oportunidades. A culpa, sempre a culpa. Laura sentiu o peito apertar, a velha prisão se fechando de novo. Mas então lembrou do beijo, da sensação de estar viva, de Gabriel dizendo, você não vai mais ser a mesma. Eu sei, mãe, Laura disse mais baixo.
e eu sou grata. Mas isso não significa que eu tenha que viver a vida que você quer para mim. Vera ficou boquiaberta, como se a filha tivesse acabado de cometer uma traição imperdoável. Você está diferente, ela sussurrou, perigosa. Alguém está colocando ideias na sua cabeça. Quem é? Aquela amiguinha vagabunda sua. A Bianca? Não tem ninguém. Tem sim, Vera gritou. Eu conheço você, Laura. Você sempre foi uma menina obediente e agora de repente quer me desafiar? Tem homem nisso, só pode ter. Laura sentiu o sangue gelar. Não tem homem nenhum, mãe, mas Vera já estava com aquele olhar de quem vai investigar, escavar, descobrir. A gente vai ver, ela disse, a voz baixa, ameaçadora. A gente vai ver mesmo. Laura subiu para o quarto com o coração acelerado. Precisava ter cuidado, muito cuidado. Vera não podia descobrir sobre Gabriel. Não ainda. Segunda-feira chegou e Laura estava um feixe de nervos. Gabriel tinha mandado uma mensagem no domingo à noite. Amanhã, depois do expediente, vista algo confortável e Laura, confia em mim. O dia de trabalho foi uma agonia. Laura não conseguia se concentrar. Cada vez que via Gabriel passar pelo corredor, o coração disparava. Ele, por outro lado, estava impecável como sempre, sério, profissional. Nenhum sinal do homem que a havia beijado com desespero 2 dias atrás. Mas quando seus olhares se cruzavam, havia fogo ali. 6 da tarde. O escritório começou a esvaziar. Laura foi ao banheiro, trocou o vestido formal por uma calça jeans e uma blusa simples como Gabriel havia pedido. O celular vibrou. Sobe, meu escritório, agora! Ela subiu, o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir. O último andar estava vazio, silencioso. Apenas as luzes do escritório de Gabriel acesas. Laura empurrou a porta. Ele estava de pé ao lado da mesa, sem o paletó, a gravata frouxa. Os olhos fixos nela com aquela intensidade que a deixava sem chão. Fecha a porta! Ele ordenou a voz rouca. Ela obedeceu, trancando. Gabriel caminhou até ela devagar como um predador. Parou tão perto que Laura precisou erguer o rosto para encará-lo. Segundo item da lista, ele sussurrou. Fazer amor em um lugar proibido. O ar sumiu dos pulmões dela. Aqui? Ela mal conseguiu falar. Agora? Aqui? Agora? Laura olhou ao redor. Estava no escritório do CEO. Vidros do chão ao teto com vista para toda São Paulo. Qualquer pessoa que passasse pelo prédio em frente poderia ver. Gabriel, isso é loucura? É. Ele concordou, as mãos subindo para o rosto dela, os polegares acariciando as bochechas. Mas você quer isso. Admite. E ela queria. Deus do céu, como ela queria. E se alguém ver? Ninguém vai ver. Eu mandei todo mundo embora. Somos só nós dois. Você e eu. E essa cidade lá embaixo que não faz ideia do que está acontecendo aqui em cima. Ele a beijou, não com a urgência da primeira vez, mas com algo mais profundo, mais prometedor. As mãos dele desceram pelo corpo dela, explorando, memorizando cada curva. Laura se agarrou a ele, perdida, afogada em sensações. Gabriel a guiou até a mesa. Sentou-a ali, ficando entre as pernas dela. Olha lá fora. Ele sussurrou no ouvido dela, a voz rouca. Olha essa cidade. Você passou a vida invisível lá embaixo, mas aqui em cima, aqui você é vista, desejada, viva. Laura olhou. São Paulo brilhava na noite, milhões de luzes, milhões de vidas, e ali, no topo de tudo, ela estava sendo tocada por um homem que a fazia sentir como se fosse a única mulher no mundo. A cena que se seguiu foi carregada de emoção. Não foi apenas físico, foi a libertação de Laura. Cada toque, cada beijo, cada sussurro era um pedaço da prisão se quebrando. Quando terminou, eles ficaram ali, abraçados, respirações aceleradas, corações sincronizados.
Laura encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas fortes do coração de Gabriel. Por que está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. De verdade? Por quê? Gabriel afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, os olhos sérios. Porque eu reconheço uma alma presa quando vejo uma, ele disse. Eu vivi 10 anos em um casamento que era uma mentira. Casei com uma mulher porque era o esperado. Construí um império porque era o que meu pai queria. E quando percebi, eu estava vazio. Completamente vazio. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Mas quando li sua lista, quando vi que tinha alguém lá fora lutando para viver de verdade, algo acordou em mim. E eu percebi que se eu te ajudasse a se libertar, talvez eu também me libertasse. Laura sentiu os olhos arderem. E você se sente livre agora? Gabriel sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Estou começando. Eles se vestiram em silêncio, mas agora era um silêncio íntimo, cúmplice. Gabriel a levou de carro até perto da casa dela. Antes de descer, Laura virou para ele. E os outros itens da lista? Vamos cumprir todos. Ele prometeu. Cada um deles. Mas, Laura, tem um que vai ser o mais difícil. Qual? Ele olhou fundo nos olhos dela. Dizer não para sua mãe sem sentir culpa. Laura engoliu seco. Eu não sei se consigo. Vai conseguir, porque eu vou estar do seu lado. Ela saiu do carro com o coração cheio, mais leve, mais forte. Mas quando abriu a porta de casa, Vera estava esperando na sala, de pé, os braços cruzados, o olhar frio. Onde você estava? Laura respirou fundo. Trabalhando. Até essa hora? Tínhamos um projeto para fechar. Vera deu um passo à frente. Não minta para mim, Laura. Eu sei quando você está mentindo. O medo subiu pela garganta, mas junto com o medo veio algo novo. Raiva. Eu não estou mentindo. Está sim, Vera gritou. Você está escondendo alguma coisa. Eu vejo no seu rosto, nos seus olhos, você está diferente. E se eu estiver? Laura gritou de volta, surpreendendo a si mesma. E se eu finalmente estiver vivendo, mãe? Isso é tão ruim assim? Vera ficou em choque. A filha nunca tinha gritado com ela. Nunca. Você não fala assim comigo. Não falo sim. Laura sentiu as lágrimas descerem. Porque eu cansei. Cansei de viver a vida que você quer. Cansei de ser a filha perfeita, obediente, invisível. Eu quero viver, e se isso te incomoda, o problema é seu. Vera deu um tapa na cara dela. O som ecoou pela sala. Laura levou a mão ao rosto, em choque. Vera nunca tinha batido nela. Nunca. A mãe também estava em choque, a mão tremendo. Laura, eu... Mas Laura já estava subindo as escadas, as lágrimas descendo sem controle. Trancou-se no quarto e chorou. Chorou pela dor, pela raiva, pela culpa que ainda sentia, mesmo sabendo que não deveria. O celular vibrou. Mensagem de Gabriel. Está tudo bem? Como ele sabia? Laura digitou com as mãos tremendo. Briguei com minha mãe. Ela me bateu. A resposta veio em segundos. Endereço. Agora. Gabriel? Não precisa. Endereço, Laura. Ela mandou. 20 minutos depois, a campainha tocou. Laura desceu correndo antes que Vera atendesse. Abriu a porta. Gabriel estava ali, o rosto tenso, os olhos preocupados. Sem dizer nada, ele a puxou para um abraço. E Laura desmoronou. Chorou no peito dele, segurou a camisa dele com força, desabou. Eu não aguento mais. Ela soluçou. Eu não aguento. Aguenta sim. Gabriel sussurrou, acariciando os cabelos dela. Você é mais forte do que imagina. E eu vou provar isso para você. Ele afastou o cabelo do rosto dela, olhou a marca vermelha na bochecha e a raiva passou pelos olhos dele como uma tempestade. Ninguém encosta a mão em você de novo, ele disse, a voz perigosa. Ninguém, nem ela. Laura assentiu, ainda tremendo. Gabriel a beijou na testa, devagar, com ternura.
Vai lá para dentro. Amanhã a gente conversa. Mas, Laura, lembra de uma coisa. O quê? Você não está sozinha, não mais. E pela primeira vez na vida, Laura realmente acreditou nisso. Obrigada por continuar aqui comigo nessa história. Acredita que o melhor ainda está por vir? Os dias que se seguiram foram diferentes. Laura estava mudando, não de forma gritante, mas em pequenos gestos que faziam toda a diferença. Chegava em casa e ia direto para o quarto, sem dar satisfação. Recusava os jantares que Vera organizava com Rodrigo. Respondia de volta quando a mãe a criticava. E Vera estava enlouquecendo. Você está me desrespeitando, ela gritava quase todo dia agora. Eu sou sua mãe, merece respeito. Respeito se conquista, mãe. Laura respondia cada vez mais firme. Não se exige. A relação entre as duas estava se desintegrando. E Laura sentia dor, mas também sentia alívio. No trabalho, ela e Gabriel mantinham as aparências, profissionais, distantes. Mas toda noite, depois que todos iam embora, eles se encontravam. Às vezes no escritório dele, às vezes no carro estacionado em lugares escondidos da cidade. Às vezes apenas conversando, compartilhando segredos, curando feridas antigas. Laura estava cumprindo a lista. Não apenas os itens físicos, mas os emocionais. Perdoar a mim mesma por desejar. Esse ela arriscou sozinha, numa noite em que estava deitada ao lado de Gabriel na cobertura dele, olhando para o teto. Por que esse item estava na lista? Gabriel perguntou, acariciando o braço dela. Porque eu fui ensinada que desejar era pecado, Laura admitiu. Que mulher de respeito não sente essas coisas, não quer essas coisas. E agora? Ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando. Agora eu sei que desejar é viver, e que eu estava morta há muito tempo. Gabriel a beijou, suave, profundo. Você está tão linda quando fala assim, mas a felicidade nunca dura para sempre. Vera estava investigando. Ela não era boba. Conhecia a filha bem demais. E sabia que havia um homem por trás daquela mudança. Então fez o que qualquer mãe controladora faria. Contratou um detetive particular. Marcos Brandão era discreto, eficiente, caro, especialista em casos de infidelidade e investigações pessoais. Quero saber tudo sobre minha filha, Vera disse entregando fotos e informações. Onde ela vai, com quem se encontra, o que está escondendo de mim? Marcos assentiu. Em uma semana, a senhora vai ter todas as respostas. E ele cumpriu. Fotos, horários, locais. Laura saindo do trabalho e entrando no carro de Gabriel. Os dois em um restaurante discreto. Laura entrando na cobertura dele e saindo apenas de madrugada. E a foto mais comprometedora. Os dois se beijando encostados no carro, em uma rua escura de pinheiros. Quando Vera viu aquelas imagens, algo dentro dela quebrou. Não era apenas raiva. Era traição, era dor, era algo muito mais profundo, porque ela conhecia aquele homem, conhecia aquele sobrenome, Valença. As mãos dela tremeram segurando as fotos. Não podia ser. Ela pegou o telefone e ligou para Marcos. Esse homem, Gabriel Valença. Preciso de todas as informações sobre ele. Família, passado, tudo. No dia seguinte ela tinha um dossiê completo. E a verdade a atingiu como um soco no estômago. Gabriel Valença era filho de Augusto Valença. Augusto. O nome que Vera passou 30 anos tentando esquecer. O homem que ela amou. O homem que a destruiu. Vera tinha 22 anos quando conheceu Augusto. Ele era mais velho, ambicioso, sedutor. Prometeu mundos e fundos. Disse que largaria tudo por ela. Eles tiveram um caso intenso, secreto, apaixonado. Mas quando Vera engravidou, Augusto sumiu, desapareceu. Sem explicação, sem despedida. Vera perdeu o bebê sozinha. Quase morreu de hemorragia.
E quando se recuperou, já não era mais a mesma. Anos depois, ela se casou com o pai de Laura por conveniência, segurança. Nunca a amou de verdade. Porque o único homem que ela amou a havia abandonado. E agora, décadas depois, descobria que a filha estava envolvida com o filho dele. A ironia era cruel, dolorosa, insuportável. Vera pegou as fotos, guardou no cofre e começou a planejar. Se Gabriel era filho de Augusto, ele tinha o mesmo sangue, a mesma capacidade de destruir. E Vera não ia deixar a filha sofrer o que ela sofreu, mesmo que para isso precisasse destruir os dois. Na terça-feira, Vera marcou um encontro. Ligou para a Valentech, pediu uma reunião com o CEO, disse que era sobre um investimento importante. Gabriel, sem saber quem ela realmente era, aceitou. Às 4 da tarde, Vera entrou no escritório dele. Elegante, impecável, perigosa. Gabriel se levantou para cumprimentá-la profissional. Senhora Menezes, é um prazer. Ele parou. Os olhos dele arregalaram quando leu o sobrenome completo no cartão de visitas que ela entregou. Vera Menezes Menezes, Laura. O sangue de Gabriel congelou. Vera sorriu. Mas era um sorriso gelado, venenoso. Acredito que conhece minha filha, ela disse, sentando na cadeira de frente para a mesa dele sem ser convidada. Laura Menezes, sua assistente executiva. Gabriel manteve a expressão neutra, mas o coração disparou. Conheço uma funcionária excelente. Ah, eu sei que ela é excelente. Vera cruzou as pernas, os olhos fixos nele. Principalmente de joelhos, não é mesmo? O insulto foi como um tapa. Gabriel cerrou os punhos. A senhora está ultrapassando limites. Eu estou ultrapassando limites? Vera se levantou, a voz cortante. Você está transando com uma subordinada, manipulando uma menina vulnerável, usando sua posição de poder para... Eu amo sua filha. As palavras saíram antes que Gabriel pudesse segurá-las. Silêncio. Vera piscou, surpresa. Gabriel respirou fundo, firme. Eu amo Laura, e não estou usando ela. Não estou manipulando. Estou ajudando ela a se libertar de uma prisão que você criou. A bofetada de Vera foi rápida, certeira. Gabriel nem se mexeu, apenas olhou para ela, o rosto vermelho da marca, os olhos queimando. Você é igualzinho a ele. Vera sussurrou, a voz tremendo. Igualzinho ao seu pai. Gabriel franziu a testa. O que meu pai tem a ver com isso? E então Vera contou. Tudo. O caso com Augusto. A gravidez, o abandono. A dor que ela carregou por 3 décadas. Gabriel ouvia em choque. Não sabia. Nunca soube. Meu pai nunca me contou, ele murmurou. Claro que não. Vera gargalhou amarga. Homens como ele não contam. Destroem e seguem em frente. E você vai fazer a mesma coisa com Laura. Não vou. Vai sim, ela gritou. Você vai se cansar dela. Vai perceber que ela é só uma distração. E vai abandonar minha filha como seu pai me abandonou. Gabriel se levantou, firme. Eu não sou meu pai. E Laura não é você. Vera ficou em silêncio, tremendo. Gabriel continuou, a voz baixa, perigosa. Eu entendo sua dor, entendo sua raiva, mas você está projetando isso em Laura. Está prendendo ela porque você foi abandonada. Está destruindo a vida dela porque a sua foi destruída. Eu protejo minha filha. Não, você a sufoca. Vera sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Termine com ela. Ela disse fria. Termine agora, ou eu destruo tudo. Como? Vera sorriu. Aquele sorriso venenoso de quem tem trunfo na manga. Eu vou vazar a lista de desejos proibidos da Laura para a imprensa, ela disse calmamente. Vou contar para todos que o CEO da Valentech está envolvido em assédio moral e sexual com uma subordinada. Vou processar você, processar a empresa. E quando terminar, nem você nem Laura vão ter nada.
Gabriel sentiu o mundo desabar. Você não faria isso com sua própria filha. Eu faço o que for preciso para salvá-la de homens como você. E aí, o que você está achando dessa reviravolta? Será que Vera vai mesmo destruir a própria filha? Deixa aquele like para ajudar o canal a continuar trazendo histórias cheias de emoção assim. Vera saiu do escritório, deixando Gabriel destroçado. Ele tinha duas opções: terminar com Laura e protegê-la da humilhação pública, ou continuar e arriscar destruir tudo que ela construiu. Naquela noite, Gabriel não ligou para Laura, nem mandou mensagem. Laura esperou, preocupada, confusa. Mas ele não apareceu, e ela não fazia ideia da tempestade que estava prestes a cair sobre eles. Obrigada por chegar até aqui. A história está ficando intensa, eu sei. Mas acredita em mim, o melhor ainda está por vir. 3 dias se passaram. 3 dias sem uma palavra de Gabriel. Laura estava enlouquecendo. Ela mandava mensagens, ligava. Nada. Ele lia, mas não respondia. No trabalho, ele evitava cruzar com ela. Quando precisava de algo, mandava por e-mail ou pedia para outro funcionário repassar. Era como se ela tivesse deixado de existir. Bianca percebeu o desespero da amiga. Mana, o que aconteceu? Vocês brigaram? Laura balançou a cabeça, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não sei. Ele simplesmente sumiu, do nada, como se eu não importasse mais. Esse cara é um idiota. Bianca abraçou a amiga. Você merece mais do que isso. Mas Laura não conseguia aceitar, não depois de tudo. Não depois de finalmente ter se sentido viva. Na quinta-feira à noite, ela não aguentou mais. Foi até a cobertura de Gabriel. Tocou a campainha insistentemente. Ele demorou, mas abriu. Estava diferente, cansado, barba por fazer, os olhos evitando os dela. Laura, você não deveria estar aqui. Por quê? Ela entrou, empurrando a porta. Por que você está me evitando? O que eu fiz de errado? Você não fez nada. Então por quê? Ela gritou, as lágrimas finalmente caindo. Porque você me beijou, porque me fez sentir viva, porque me fez acreditar que eu importava, se ia sumir assim do nada. Gabriel fechou os olhos, a dor estampada no rosto. Porque eu não posso mais fazer isso. Fazer o quê? Te machucar. Laura deu um passo à frente, tentando tocar o rosto dele. Mas Gabriel recuou. Sua mãe veio me ver. Ele disse finalmente olhando para ela. Ela sabe de tudo, sobre nós, sobre a lista. O coração de Laura parou. Como ela descobriu? Contratou um detetive. Tem fotos, provas, tudo. Laura sentiu as pernas bambearem. Sentou no sofá, tonta. E o que ela disse? Gabriel respirou fundo. Que se eu não terminar com você, ela vai vazar tudo para a imprensa, vai te expor, me processar, destruir sua reputação e a minha carreira. Silêncio. Laura sentia o mundo desabar. De novo, sempre de novo. Então é isso, ela sussurrou, a voz quebrada. Você vai me abandonar porque minha mãe mandou? Eu estou te protegendo. Eu não pedi para ser protegida. Laura se levantou, a raiva explodindo. Eu pedi para ser amada, para ser livre. E você prometeu. Você prometeu que ia estar do meu lado. Gabriel agarrou os ombros dela, desesperado. E eu estou. Mas eu não vou deixar você ser destruída por minha causa. Você não merece ser humilhada publicamente, Laura. E você acha que me abandonar não é humilhação? Ela chorou, batendo no peito dele. Você acha que isso não está me destruindo? Eles ficaram ali, agarrados um ao outro, chorando, quebrando. Gabriel encostou a testa na dela. Eu te amo, ele sussurrou. Eu te amo tanto que dói. Mas eu não sei como te proteger disso. Laura segurou o rosto dele com as 2 mãos, firme. Então não me protege, me deixa lutar. Laura, eu cansei de ser protegida, Gabriel. A vida inteira minha mãe me protegeu, me trancou, me controlou, tudo em nome da proteção.
E eu quase morri assim. Quase deixei de existir. Ela olhou fundo nos olhos dele. Eu não vou deixar ela me controlar de novo, mesmo que isso signifique perder tudo, porque pela primeira vez eu tenho algo que vale a pena perder. Gabriel a beijou, desesperado, como se fosse a última vez. E naquela noite eles se amaram sabendo que uma tempestade estava chegando, mas prontos para enfrentá-la juntos. Na sexta-feira de manhã, Laura acordou determinada. Foi até a mansão em Higienópolis. Entrou pela porta da frente sem medo. Vera estava na sala tomando chá. Chegou cedo hoje, a mãe comentou fria. Eu sei que você foi até Gabriel, Laura disse sem rodeios. Vera ergueu a sobrancelha. Ah, ele contou? Que decepção! Achei que tivesse mais classe. Ele me contou porque me ama, porque não esconde nada de mim. Vera deu uma risada amarga. Amor? Você acha que isso é amor? Laura, você é tão ingênua. Eu posso ser ingênua. Laura se aproximou firme. Mas eu não sou mais covarde. Vera ficou séria. Eu vou vazar aquela lista, Laura. Vou expor você e ele. Vou destruir tudo. Então faz. Silêncio. Vera piscou, surpresa. O quê? Eu disse, então faz. Laura repetiu, a voz firme. Vaza a lista. Expõe meus desejos. Conta para o mundo inteiro, porque eu não tenho mais vergonha deles. Você vai ser humilhada. E daí? Laura gritou. Prefiro ser humilhada por viver do que elogiada por não existir. Vera se levantou, tremendo. Você está jogando sua vida fora por um homem. Eu estou vivendo minha vida, Laura explodiu. Pela primeira vez. E se você não consegue entender isso, o problema é seu, não meu. Ele vai te abandonar, Vera sussurrou, a voz quebrada. Como o pai dele me abandonou. E ali, finalmente, a verdade veio à tona. Laura ficou em choque. O pai de Gabriel, você conheceu o pai dele? Vera desabou. Pela primeira vez, a máscara caiu. Ela contou tudo. O caso, a gravidez, o abandono, a dor que carregou por 30 anos. Laura ouviu em silêncio, as lágrimas descendo. Quando Vera terminou, Laura se ajoelhou na frente da mãe. Eu sinto muito pelo que você passou, mãe. Ela disse com sinceridade. Ninguém merece essa dor. Mas eu não sou você. E Gabriel não é o pai dele. Você não sabe. Eu sei. Laura segurou as mãos da mãe. Eu sei porque eu o conheço. Porque ele me mostrou quem ele é de verdade. E mãe, ele me ama de um jeito que eu nunca fui amada. Vera chorou. Chorou décadas de dor acumulada. Eu só queria te proteger, ela soluçou. Eu sei, mas me proteger não é me prender. É me deixar viver, mesmo que eu me machuque, mesmo que eu caia. Vera olhou para a filha. Realmente olhou. E viu pela primeira vez uma mulher, não mais uma menina. E se ele te machucar, então eu vou me levantar, como você se levantou. Mas, mãe, eu preciso tentar, preciso viver. Vera ficou em silêncio por longos minutos. Então, com as mãos tremendo, pegou o celular, abriu o e-mail e deletou a mensagem que ia enviar para os blogs de fofoca com a lista de Laura. Eu não vou vazar. Ela sussurrou. Não vou fazer isso com você. Laura abraçou a mãe, chorando. Obrigada. Mas Vera afastou a filha séria. Mas eu também não vou apoiar, não ainda. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Laura assentiu. Tudo bem, eu entendo. E Laura? Sim? Se ele te machucar, eu vou matar ele. Laura sorriu, mesmo com as lágrimas. Combinado. Mas a paz durou pouco. Porque Vera pode ter desistido de vazar a lista, mas alguém não desistiu. Rodrigo Castilho, o pretendente rejeitado, o homem que Vera havia escolhido para Laura. Ele estava furioso, humilhado, rejeitado por uma secretária qualquer, por causa de um CEO arrogante.
E quando Vera, em um momento de desabafo emocional, contou sobre a lista para uma amiga próxima, a amiga contou para o marido, que contou para um colega, que era assessor de Rodrigo. E Rodrigo viu a oportunidade perfeita de vingança. Na segunda-feira de manhã, a bomba explodiu. Escândalo na Valentitech, CEO envolvido com subordinada, lista sexual exposta. A manchete estava em todos os blogs de fofoca, redes sociais, sites de notícias. E a lista completa de Laura estava lá, para todos verem. Lista de desejos proibidos. 1. Beijar um desconhecido em um bar. 2. Fazer amor em um lugar proibido. 3. Dizer não para minha mãe sem sentir culpa. Cada item exposto, ridicularizado, distorcido. Laura chegou no trabalho e sentiu todos os olhares. Os sussurros, as risadas abafadas. Bianca correu até ela. Laura, não entra. Vai para casa. Mas era tarde. O RH já estava esperando. Senhorita Menezes, precisamos conversar. Meia hora depois, Laura estava demitida, por quebra de protocolo ético e conduta inadequada no ambiente de trabalho. Ela saiu do prédio carregando uma caixa com seus pertences, a cabeça baixa, enquanto fotógrafos tiravam fotos. A humilhação era completa e Gabriel estava em uma reunião emergencial com o conselho da empresa. Você precisa se afastar publicamente dela, um dos investidores disse. Processar ela por difamação. Salvar a imagem da empresa. Não! Gabriel, seja razoável. Eu disse não! Ele bateu a mão na mesa. Eu não vou jogar essa mulher aos lobos para salvar minha reputação. Então você vai perder tudo. Gabriel olhou ao redor, para os homens de terno, para o império que construiu, e percebeu que nada daquilo importava sem Laura. Que perca, ele disse calmamente. Eu renuncio. Silêncio chocado. Você está louco. Não, pela primeira vez, estou são. Gabriel saiu da sala, pegou as chaves do carro e foi atrás de Laura. Mas quando chegou na casa dela, ela já tinha ido embora. Vera, com os olhos vermelhos, entregou um papel para ele. Um endereço, em Paraty. Ela fugiu. Vera disse, a voz cansada. Não aguentou a pressão. Foi para longe de tudo isso. Gabriel olhou para o papel. E você vai me impedir de ir atrás dela? Vera suspirou. Não, porque se você realmente a ama, vai encontrá-la e vai provar que não é como seu pai. Gabriel assentiu. Obrigado. E saiu, dirigindo para Paraty, para Laura, para o que realmente importava. Mesmo que isso significasse perder tudo que tinha. Porque, no fim, ele tinha percebido. Laura não era uma distração, era o destino. 3 meses depois. Paraty era tudo que São Paulo não era. Silenciosa, lenta, cheia de cores e vida simples. Laura acordava com o som das ondas quebrando na praia. Abria a janela da casinha pequena que alugou e via o mar. Aquele azul infinito que a fazia respirar de novo. Os primeiros dias após o escândalo foram os piores da vida dela. A humilhação, as mensagens de ódio nas redes sociais, as ligações de jornalistas querendo entrevista, o mundo inteiro julgando, rindo, destruindo. Laura pensou em desistir de tudo, mas então lembrou das palavras de Gabriel. Medo é sinal de que você está viva. E ela decidiu viver. Pegou o dinheiro que tinha guardado, fez as malas e fugiu para o litoral. Em Paraty, ninguém a conhecia, ninguém julgava. Ela era apenas mais uma pessoa recomeçando. Alugou uma casa simples de frente para o mar, comprou um computador usado e abriu uma pequena agência de design. No começo foi difícil, poucos clientes, pouco dinheiro, muitas noites chorando sozinha. Mas aos poucos, Laura foi se encontrando. Ela acordava cedo, trabalhava na varanda vendo o mar, caminhava descalça na areia ao final do dia, sem mãe controlando, sem patrão vigiando, sem lista para cumprir, apenas vivendo.
Bianca a visitou no segundo mês. Mana! A amiga a abraçou com força. Você está diferente, mais leve. Estou. Laura sorriu, um sorriso verdadeiro. Pela primeira vez, eu estou vivendo a vida que eu escolhi, não a que escolheram para mim. Elas sentaram na varanda bebendo vinho barato, vendo o pôr do sol. E Gabriel? Bianca perguntou cuidadosa. Você soube dele? Laura balançou a cabeça. Não. Bloqueei o número dele. Deletei as redes sociais. Cortei todo o contato. Por quê? Laura suspirou. Porque eu precisava saber se conseguia viver sozinha, sem depender de ninguém, nem dele, nem da minha mãe. Só eu. E consegue? Estou aprendendo. Bianca segurou a mão da amiga. Mas você ainda o ama? Laura olhou para o mar. As lágrimas brilharam nos olhos dela. Todos os dias. O que Laura não sabia era que Gabriel também estava destruído. Depois de renunciar ao cargo de CEO, ele enfrentou processos, investigações, a imprensa destruindo sua reputação. A Valentech foi vendida para um grupo de investidores. Gabriel perdeu o controle da empresa que construiu. Perdeu o dinheiro, o prestígio, o poder. Mas a única coisa que realmente doía era ter perdido Laura. Ele tentou encontrá-la, ligou 1000 vezes, mandou mensagens, mas ela havia bloqueado tudo. Vera não quis dar o endereço exato. Disse apenas, se você realmente a ama, vai saber onde procurar. Gabriel passou semanas vasculhando para ti, perguntando, procurando, desesperado, até que finalmente desistiu. Voltou para São Paulo, vendeu a cobertura, quitou as dívidas e se mudou para um apartamento simples. Começou a trabalhar como consultor para startups. Trabalho honesto, sem glamour, sem poder. E pela primeira vez, respirou. Descobriu que não precisava de um império para ser feliz. Precisava de propósito, de verdade e de Laura. Mas ela havia sumido e ele respeitou a escolha dela. Mesmo que doesse, mesmo que matasse um pouco a cada dia. No terceiro mês, Bianca fez uma proposta para Laura. Mana, e se a gente virasse sócias? Laura piscou surpresa. Como assim? A agência. Você aqui fazendo design, eu em São Paulo captando clientes. A gente pode crescer isso, fazer algo grande. Laura hesitou. Bianca, eu não sei se quero voltar para São Paulo. Não precisa voltar, a gente toca tudo remoto. Mas, Laura, você tem talento e agora tem liberdade. Por que não usar isso? Laura pensou. E pela primeira vez em meses, sentiu uma fagulha de animação. Tudo bem, vamos tentar. E tentaram. A agência cresceu. Aos poucos, mas cresceu. Laura descobriu que era boa no que fazia. Muito boa. Clientes começaram a chegar. Projetos interessantes, dinheiro suficiente para viver com dignidade. Ela comprou móveis novos para a casa, pintou as paredes de cores alegres, adotou um cachorro vira-lata chamado Sol, fez amigos na cidade, frequentou rodas de samba, aprendeu a cozinhar, viveu. E a cada dia, a dor de perder Gabriel diminuía um pouco, não desaparecia, mas ficava mais suportável. Até que numa tarde de sábado, 3 meses e meio depois de ter fugido, Laura estava na varanda trabalhando quando ouviu uma batida no portão. Já vai! Ela gritou, sem levantar os olhos do computador. Abriu a porta distraída e congelou. Gabriel estava ali, magro, cansado, a barba mais comprida, roupa simples, uma mochila nas costas, mas com aqueles olhos. Aqueles malditos olhos que ela nunca conseguiu esquecer. Oi! Ele disse, a voz rouca. Laura não conseguia falar. O coração batia tão forte que doía. Como você me encontrou? Eu não encontrei, ele admitiu. Eu desisti. Voltei para São Paulo. Reconstruí minha vida. Aprendi a viver sem você. Ele deu um passo à frente. Mas então, hoje de manhã, Bianca me ligou.
Disse que você precisava de um consultor de negócios, que a agência estava crescendo e precisava de ajuda. Laura ia matar Bianca. E você veio por causa do trabalho? Gabriel balançou a cabeça. Vim porque a vida sem você não faz sentido. Vim porque aprendi a viver sozinho, mas não quero. Vim porque te amo, Laura. E não importa quantos meses passem, quantos anos, eu sempre vou te amar. As lágrimas desceram pelo rosto dela. Você perdeu tudo por minha causa. E ganhei tudo também. Ele se aproximou devagar. Aprendi a ser humano de novo. Aprendi que sucesso não se mede por dinheiro. Aprendi que eu posso ser feliz com pouco, desde que esse pouco inclua você. Laura tremia inteira. Gabriel, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sei, eu também não sou. E talvez a gente precise se conhecer de novo, do zero, sem listas, sem pressão, sem medo. Ele estendeu a mão. Oi, eu sou Gabriel. Tenho 35 anos. Já fui CEO de uma empresa grande. Hoje sou consultor de startups. Moro num apartamento simples. Ganho pouco, mas sou feliz. Ou quase. Laura sorriu, mesmo com as lágrimas. Pegou a mão dele. Oi, eu sou Laura. Tenho 26 anos. Fugi de São Paulo depois de um escândalo. Hoje tenho uma agência de design. Moro numa casinha de frente para o mar. E também sou feliz. Ou quase. Gabriel puxou ela para perto. Tão perto que ela conseguia sentir o cheiro dele. Aquele cheiro que ela tinha esquecido como sentia falta. O que falta para sermos completamente felizes? Laura olhou fundo nos olhos dele. Um ao outro. E eles se beijaram. Não foi como os beijos de antes. Não tinha urgência, não tinha desespero. Era paz, promessa, recomeço. Quando se separaram, Gabriel sorriu. Posso ficar? Por quanto tempo? Para sempre, se você deixar. Laura fingiu pensar. Tem uma condição. Qual? A gente termina a lista, juntos, do nosso jeito, no nosso tempo. Gabriel riu. Aquele riso lindo que ela tinha esquecido como amava. Trato feito. Naquela noite, eles jantaram peixe assado que Laura cozinhou. Beberam vinho barato. Conversaram por horas na varanda, vendo as estrelas. Gabriel contou sobre os meses difíceis, os processos, a perda do controle da empresa, a reconstrução. Laura contou sobre Paraty, a agência, os novos amigos, a liberdade assustadora e maravilhosa de viver sozinha. Eu precisava saber que conseguia, ela disse. Precisava provar para mim mesma que eu não precisava de ninguém para sobreviver. E conseguiu. Consegui. Ela sorriu. Mas também descobri uma coisa. O quê? Que não precisar de ninguém é liberdade, mas escolher alguém, isso é amor. Gabriel segurou a mão dela. E você me escolhe? Mesmo sabendo tudo? Mesmo eu tendo perdido tudo? Laura olhou para ele. Para o homem que a havia despertado, que a havia amado, que havia perdido tudo e ainda assim estava ali. Eu te escolho, todos os dias, para sempre. Naquela noite eles foram para o quarto, mas foi diferente. Não foi fogo, não foi urgência, foi ternura, foi cura. Foi amor no seu estado mais puro. Gabriel tocou cada centímetro do corpo dela como quem redescobre um mapa sagrado. Laura o recebeu como quem abre a porta de casa para quem finalmente chegou. E quando terminaram, deitados, abraçados, ouvindo o som das ondas, Laura lembrou do último item da lista. Fazer amor com quem me ama de verdade, sem medo do amanhã. Pronto, ela sussurrou. Lista completa. Gabriel beijou a testa dela. E agora? Agora a gente vive, de verdade, sem roteiro, sem planos. Apenas vive. E pela primeira vez na vida, os dois dormiram em paz, completos, livres, felizes. 1 ano depois. A casa de frente para o mar em Paraty tinha mudado. Não era mais apenas uma casinha alugada. Laura e Gabriel haviam comprado o imóvel.
reformado, pintado de amarelo claro, com janelas azuis e uma varanda ampla cheia de plantas. A agência de design cresceu mais do que Laura jamais imaginou. Bianca continuava em São Paulo captando clientes, enquanto Laura criava de Paraty. E Gabriel se tornou o consultor de negócios que transformou o pequeno projeto em uma empresa sólida e lucrativa. Trabalhavam juntos, viviam juntos, amavam juntos, mas o caminho até ali não foi fácil. Os primeiros meses foram de ajustes. 2 adultos feridos, aprendendo a confiar de novo, a amar sem medo, a construir algo real sobre os escombros do que tinham perdido. Houve brigas, noites difíceis, momentos em que Laura se fechava, com medo de ser abandonada de novo. Momentos em que Gabriel lutava contra o velho instinto de controle, mas eles escolheram ficar, todos os dias, mesmo nos dias difíceis, e aos poucos, construíram não apenas um relacionamento, mas uma vida. Uma manhã de sábado, Laura acordou enjoada. Correu para o banheiro. Vomitou. Gabriel apareceu na porta, preocupado. Amor, você está bem? Laura olhou para ele, os olhos arregalados. Eu acho que estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel piscou, processando. Grávida? Eu não sei. Minha menstruação está atrasada e eu estou enjoada faz uns dias. Ele se ajoelhou na frente dela, as mãos tremendo ao segurar o rosto dela. E você? Você quer? Laura não esperava aquela pergunta. Sempre imaginou que se engravidasse sem planejar seria uma catástrofe. Mas olhando para Gabriel, para aqueles olhos cheios de amor e medo e esperança, eu quero. Ela sussurrou. Eu realmente quero. Gabriel a beijou, com tanta ternura que Laura sentiu o coração derreter. Então a gente vai na farmácia, agora, compra o teste e descobre. 20 minutos depois, eles estavam no banheiro, segurando o teste de gravidez como se fosse o objeto mais precioso do mundo. 2 linhas. Positivo. Laura começou a chorar. Gabriel também. Eles se abraçaram ali, no banheiro pequeno da Casa Amarela, tremendo de emoção. A gente vai ser pais. Laura sussurrou incrédula. Vai! Gabriel confirmou a voz rouca. E eu prometo que nosso filho vai crescer livre, amado, sem prisões, sem medo. Laura olhou para ele séria. E se eu for uma mãe terrível? E se eu fizer com nosso filho o que minha mãe fez comigo? Gabriel segurou o rosto dela com firmeza. Você não vai. Porque você sabe como dói. E porque você escolheu ser diferente. E amor, eu vou estar aqui. A gente faz isso juntos. E ela acreditou. A gravidez foi tranquila. Laura enjoou bastante no começo, mas depois foi pura felicidade. Bianca veio visitá-los e quase enlouqueceu de alegria. Eu vou ser madrinha. Eu vou, né? Porque se não for eu surto. Laura riu. Claro que vai ser você, boba. Mas havia uma conversa difícil que Laura precisava ter. Vera, mãe e filha, tinham mantido contato mínimo no último ano. Ligações curtas, mensagens formais, um abismo de mágoas não resolvidas. Mas agora Laura ia ser mãe. E precisava fazer as pazes. Pelo menos tentar. Numa tarde ela ligou. Mãe! Silêncio do outro lado. Laura! A voz de Vera saiu trêmula. Como você está? Bem. Muito bem, na verdade. E você? Sobrevivendo. Pausa. Mãe, eu tenho uma notícia. Que notícia? Laura respirou fundo. Eu estou grávida. De 4 meses. Silêncio. Laura esperava gritos, julgamentos, mais acusações. Mas o que veio foi diferente. Um soluço. Vera estava chorando. Mãe, eu vou ser avó. Sir Vera sussurrou, a voz quebrada. Você está me dando um neto, mesmo depois de tudo que eu fiz. Mãe, eu não estou dando.
Estou compartilhando, porque apesar de tudo, você ainda é minha mãe e eu quero que meu filho conheça a avó. Vera chorou mais alto. Eu não mereço, Laura. Eu fui terrível com você. Foi, Laura concordou, honesta. Mas você também me criou. Me deu oportunidades. E no fundo, eu sei que você sempre agiu por medo, não por maldade. Eu tinha tanto medo de te perder, Vera admitiu. Tanto medo de que você sofresse o que eu sofri. Eu sei, mãe, mas me prender não era proteção, era prisão. Eu sei disso agora. Pausa. Mãe, você quer vir conhecer nossa casa? Passar uns dias aqui em Paraty? Vera quase engasgou. Você está me convidando? Estou, mas tem regras. Nada de julgamentos, nada de controle. Apenas uma visita, uma chance de recomeçar. Vera ficou em silêncio por um longo momento. Eu aceito. E Laura? Sim, obrigada por me dar essa chance. 2 semanas depois, Vera chegou em Paraty. Gabriel estava nervoso, Laura também. Mas quando Vera desceu do carro e viu a Casa Amarela, os olhos dela brilharam. É linda, ela murmurou. Laura a abraçou, ainda rígida, ainda guardada, mas um começo. Bem-vinda, mãe. O jantar foi estranho no início, silêncios desconfortáveis, olhares cuidadosos, mas aos poucos, a conversa fluiu. Vera perguntou sobre a agência. Gabriel explicou os projetos. Laura mostrou o quartinho que estavam preparando para o bebê. E quando Vera viu o berço de madeira que Gabriel estava construindo à mão, ela começou a chorar. Augusto, o pai de Gabriel, ele nunca fez nada assim, nunca se importou. Gabriel parou olhando para ela. Eu não sou meu pai. Ele disse, firme, mas gentil. Assim como Laura não é a senhora. A gente escolhe quem quer ser. Vera assentiu, limpando as lágrimas. Eu sei. E vocês escolheram bem. Naquela noite, depois que Vera foi dormir, Laura e Gabriel sentaram na varanda. Acho que ela está mudando. Laura disse, a cabeça apoiada no ombro dele. As pessoas podem mudar. Gabriel concordou. Quando escolhem, quando querem. Laura pousou a mão na barriga já arredondada. Que tipo de pais a gente vai ser? Imperfeitos. Gabriel respondeu honesto. A gente vai errar, muito. Mas a gente também vai amar, muito. E vai estar presente, sempre. Promete? Prometo. E dos meses seguintes foram de preparação e cura. Vera voltou para São Paulo, mas passou a visitar regularmente. A relação com Laura ainda era delicada, mas estava se reconstruindo. Tijolo por tijolo, Bianca se mudou para Paraty. Se vocês acham que vou perder o nascimento do meu afilhado, estão muito enganados. Ela alugou uma casa perto e se tornou parte integral da família que estavam construindo. A agência continuou crescendo. Gabriel recusou várias ofertas para voltar ao mundo corporativo em São Paulo. Meu lugar é aqui, com vocês. E numa noite de lua cheia, 7 meses e meio de gravidez, Laura entrou em trabalho de parto. Foi intenso, doloroso, assustador. Gabriel segurou a mão dela por 12 horas. Bianca estava na sala de espera. Vera chegou de São Paulo a tempo de estar lá quando o bebê nasceu. E quando o choro ecoou pela sala, Laura desabou. Era um menino, pequeno, perfeito, com os olhos do pai e o cabelo escuro da mãe. Bem-vindo, meu amor, Laura sussurrou, segurando o filho pela primeira vez. Gabriel chorava sem vergonha, beijando a testa de Laura, olhando para o filho como se fosse um milagre. Como a gente vai chamar ele? Laura perguntou. Gabriel pensou e sorriu. Que tal? Davi significa amado, e ele já é tão amado. Davi, Laura repetiu sorrindo. Perfeito. Vera, da porta, olhava para a cena. Sua filha, o neto, o homem que sua filha escolheu. E pela primeira vez em décadas, sentiu paz.
Os primeiros meses com Davi foram exaustão pura, noites sem dormir, fraldas infinitas, choro inexplicável às 3 da manhã. Mas também foram os meses mais felizes da vida deles. Gabriel era um pai presente, trocava fraldas, dava banho, acordava de madrugada para embalar o filho. Laura descobriu que ser mãe era assustador, mas também libertador. Ela podia fazer diferente. Amar sem sufocar. Proteger sem prender. Numa tarde, com Davi dormindo no colo, Laura encontrou a lista antiga, a lista de desejos proibidos que havia mudado tudo. Leu cada item. Sorriu. Chorou um pouco. Gabriel sentou ao lado dela. Pensando em fazer outra lista, Laura balançou a cabeça. Não, aquela lista tinha um propósito, me libertar. Mas agora eu não preciso de lista. Por quê? Ela olhou para ele, para o filho nos braços, para a casa amarela, para a vida que construíram. Porque eu estou vivendo, de verdade, sem roteiro, sem medo. E isso é melhor do que qualquer lista. Gabriel a beijou, suave, prometendo mais 1000 beijos. E aquele último item? Ele perguntou. Fazer amor com quem te ama de verdade, sem medo do amanhã? Laura sorriu. Esse eu cumpro todos os dias com você. 2 anos depois, a Casa Amarela tinha uma placa nova na frente. Laura Menezes, design criativo. A agência era referência. Bianca estava noiva. Vera visitava todo mês e tinha um relacionamento honesto e saudável com a filha pela primeira vez. Davi estava com 1 ano e meio, correndo pela casa, rindo, livre. E numa noite, Laura e Gabriel sentaram na varanda vendo o pôr do sol. Você é feliz? Ele perguntou. Laura olhou ao redor, para a vida que construíram, para as cicatrizes que viraram força, para o amor que sobreviveu ao caos. Imensamente. Sem arrependimentos, ela pensou, no escândalo, na humilhação, na dor. Nenhum. Porque tudo que eu passei me trouxe aqui, e aqui é exatamente onde eu quero estar. Gabriel puxou ela para perto. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que a gente não precisa de uma lista para viver. A gente só precisa de coragem. Coragem para desejar, para errar, para recomeçar, para amar. Laura assentiu. E para perdoar. A gente mesma, os outros, o passado. Eles ficaram ali, abraçados, vendo a noite cair sobre Paraty. E Laura pensou na menina que era 3 anos atrás. Presa, sufocada, invisível. E agora ela era livre. Não porque cumpriu uma lista, mas porque escolheu viver, mesmo quando doeu, mesmo quando teve medo, mesmo quando o mundo desabou. Ela escolheu se levantar, e no final, essa foi a maior vitória de todas. E você, o que achou dessa história? Me conta nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixa aquele like também, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias emocionantes assim para você. Porque no fim, a maior lista que a gente cumpre na vida não é a dos desejos proibidos. É a dos medos vencidos. É a dos amores que a gente teve coragem de viver. É a das prisões que a gente quebrou para finalmente respirar. Laura aprendeu isso do jeito mais difícil, mas também do jeito mais bonito. E se tem uma lição que essa história deixa é essa. Desejo não é pecado quando nasce da verdade. E amor não é prisão quando cresce na liberdade. No final, a gente descobre que viver de verdade não é sobre seguir regras, não é sobre agradar todo mundo, não é sobre ser perfeita, é sobre ser autêntica, mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas, mesmo que isso signifique perder algumas coisas. Porque o que a gente ganha, a liberdade, o amor verdadeiro, a paz, isso não tem preço. Laura ganhou tudo quando perdeu tudo. E você? Tem coragem de fazer o mesmo? De escrever sua própria lista?
não de desejos proibidos, mas de medos que você quer vencer? Pensa nisso e lembra, você não está sozinha. Nunca esteve. A gente se vê na próxima história.